Muito bem. Então, pessoal, agora, se esse ignore checksums estiver marcado, então a gente vai dizer que o meu ib backup service 1.options vai receber, então, o options, ou seja, vai receber ele mesmo, tá? Vai receber ele mesmo, ib, tá? Ponto options, tá? Mais, agora, o vetor, né? A opção parâmetro. Então aqui, como é que é o nome? Ignore checksums. Pronto, certo? Então, inicialmente, se tiver marcado, ele vai selecionar isso aqui. Agora, pessoal, vejam quanta redundância de dados que está tendo. Esse Backup Service 1, eu estou tendo que repetir ele 800 vezes aqui dentro. Então, obviamente que isso não é conveniente. Então, vamos usar aqui um if, aquilo que eu já ensinei para vocês em outras oportunidades, né? Para otimizar o nosso código, tá certo? Do begin. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Então, esse IB Service 1 aqui, então a gente não vai mais precisar utilizar ele, tá ok? Então, vai ficar muito mais otimizado aqui o nosso código. Tem um componente, pessoal, que de repente eu vou mostrar mais para frente, que alinha isso aqui automaticamente. Então eu não preciso ficar dando barra de espaço ou tab, tá? Isso aqui é feito tudo automaticamente. Mas tudo bem, eu vou fazendo agora, sofrer um pouquinho aqui junto com vocês. E quem sabe nesse DVD mesmo eu já mostro esse componente para vocês. Mas veja assim como fica bem mais prático, né? Aqui, ó, options recebe. Beleza, ou seja, estou otimizando o nosso código, por quê? Porque aqui então estou usando o if aqui em cima, então tudo que eu digitar aqui dentro ele adiciona na frente esse IB Backup Service 1. Tá? Isso eu já expliquei para vocês em outras oportunidades. Agora, se o meu CB o próximo é o limbo, né? Estiver checado, checked, então o options, né? O options, veja que já apareceu aqui só o options, recebe o próprio options, tá? Mas agora o meu contra barra de espaço ignore limbo, tá certo? Esse ignore limbo é para ignorar transações incompletas. Muito bem, vamos agora para o terceiro. O que é o terceiro aqui? Se como box. Aqui, no garbage collection, né? Se ele estiver checado, então o meu options vai receber options, né? Mas vejam, estão aprendendo não só backup, como fazer então também para inserir em um vetor, né? Esses dados aqui. Então assim vai ficar uma coisa bem mais profissional, tá, ok? Quanto barra de espaço. Então o terceiro é o no garbage, quanto barra de espaço no garbage collection. Muito bem. Esse no garbage collection é muito importante, pessoal. Uma coisa, se você der um F1 aqui, não trouxe, tudo bem, vamos dar aqui então no garbage collection. Já me trouxe aqui. Vamos pegar aqui as opções aqui. Então veja que aqui, pessoal, ele tem aqui uma explicação para cada um deles. Na verdade, quando você exclui um registro, pessoal, do teu banco de dados, ele exclui, mas o apontamento desse registro continua lá no teu banco de dados. Então, se você usar esse no garbage collection aqui, você tem a possibilidade então de otimizar o teu banco de dados. Ele faz uma limpa então nos teus registros, tá ok? Então ele fica só realmente os registros físicos, tá? Então por isso pode ser importante essa opção aqui. Ele dá uma otimizada no teu banco de dados. Vai ficar menor ele. Então beleza? Agora falta o último, que é qual que é o non-transportable. Então se ele estiver checado, então este é meu options aqui,
vai receber então o options, tá? Mais esse camarada aqui, que é o non-transportable. Esse non-transportable aqui, se você der um F1 aqui e digitar aqui non-transportable, significa o seguinte. Se você olhar aqui, então, manual aqui, então aqui diz o seguinte: set para não transportable, se você não for usar esses dados em uma máquina que use um sistema operacional diferente, tá certo? Então, se você vai usar somente aqui, por exemplo, no sistema operacional Windows, tá ok? Então você define como sendo true. Agora, se você, por exemplo, pode usar de repente numa máquina, tu precisa transportar por um outro interbase que está instalado num sistema operacional diferente, como o Linux, por exemplo, então tu seta como false, que daí ele cria esse backup no formato genérico, tá certo? Então, possibilitando que você faça backup então em um sistema operacional que não seja o Windows, tá certo? É para isso que serve esse non-transportable, tá ok? Por padrão, eu sugiro para vocês deixarem esses dois aqui marcados, tá certo? Então, por padrão, vocês poderiam deixar checked, certo? True. Esse aqui também, certo? Que acredito que essas duas opções aqui já podem ficar como default, tá ok? Então, apenas são opçõezinhas a mais que eu estou colocando para vocês fazerem um sistema um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais completo, de fato, tá ok? Então, beleza, voltamos aqui para o meu gravar. Então, o que eu preciso colocar então para que ele de fato faça essa gravação? Agora eu preciso simplesmente mandar startar. Então tem aqui um service start, certo? Então isso aqui, pessoal, vai iniciar o processo então de gravação, tá ok? Deste meu componente aqui, tá? Então iniciando o processo de gravação, tudo bem, iniciou, e daí? Né? Como é que tu vai acompanhar esse processo? Por isso que a gente colocou aqui embaixo um memo. Ops, desculpem, eu tinha deixado o telefone ligado, já desliguei ele, tá? Então, pessoal, a gente já criou esse memo justamente para isso, tá? Já criamos esse memo para a gente poder acompanhar, então, o andamento desse meu backup, tá ok? Então, como é que eu faço? Eu vou dizer para ele que enquanto não finalizar esse processo, não chegar ao fim do arquivo, o que ele vai fazer? Eu quero que ele pegue e adicione a esse memo aqui, memo1.lines.add, eu quero que ele adicione então tudo o que esse meu componente está fazendo depois que eu iniciei o start dele. Então aqui é o service, aliás, é o get next line, certo? Esse get next line ele vai trazer então sempre a linha de que ele está tratando, está executando, tá bom? E após então isso daqui, vamos botar aqui um show message, né, dizendo então que o backup foi efetuado com sucesso, tá certo? Muito bem, então agora vamos testar este nosso camarada aqui. Vamos lá, vamos rodar essa nossa aplicação. Mas eu vou fazer assim, como essa videoaula já está passando aí de 9 minutos aí, então na próxima videoaula a gente testa e dá continuidade. Um abraço, tchau!